A primeira imagem permanente na retentiva do visitante de Bangkok será obrigatoriamente a dos canais, para que ele possa repetir, como os manuais de turismo, que a capital da Tailândia é Veneza do Oriente. Aqui nascem, vivem e morrem muitos tailandeses, sem nunca terem ouvido falar em gôndolas, nem em gondoleiros ávidos de dólares e faladores impetuosos. Repetindo palavras incertas em livros recheados de mapas e de indicações preciosas sobre gastronomia e expressões idiomáticas, ou discorrendo por sua própria cabeça, o certo é que o turista europeu, munido ou não de máquina fotográfica a tiracolo, ao regressar à sua terra, diante da bica no café ou perante visitas em festa de aniversário natalício, terá forçosamente que comparar os canais venezianos aos canais de Bangkok. Veneza, gôndolas, gondoleiros, canais, palavras fatais como o destino e que se referem à capital tailandesa. Pois vamos nós também submeter-nos a elas ao percorrer este caminho 1000 vezes devassado por todo o turista que se preze. Procuremos nesta devassa surpreender gestos espontâneos, fugindo à imagem própria para ser colada em álbum de família e destinada a deslumbrar parentes e amigos. Busquemos autênticos recantos tailandeses sem acrescentarmos frases com pretensões originais. Reparemos como se vive aqui e como o barco desempenha todos os serviços, ultrapassando largamente a sua simples missão de veículo para transportar pessoas e mercadorias. Será por certo agora a oportunidade de abandonarmos por pouco tempo os canais, satisfeitas que estão as obrigações para com as poses fotográficas e para com os conceitos impostos pelos manuais de viagem que nos ensinam como se pede um bife a um criado de restaurante. A autêntica Tailândia aguarda-nos neste momento. Como Fernão Mendes Pinto, penetremos ousadamente em todos os caminhos exóticos. Preparemo-nos para bebermos com os tailandeses a sua aguardente de arroz. Integremo-nos totalmente neste ambiente estranho, mas convidativo. Na pele de Fernão Mendes Pinto do século XX, procurando observar e compreender os hábitos deste povo, deitemos, entretanto, sorrateiramente os olhos ao guia turístico que nos dirá, com muito acerto, que Bangkok, capital da Tailândia, se situa no delta do rio Menão. Bem vistas as coisas, os tais manuais, mesmo recheados de lugares comuns, de frases feitas, Bangkok, a Veneza do Oriente, estão afinal sempre prontos à informação útil. Por exemplo, eles afirmam-nos, e nós verificamo-lo neste momento, que a maior parte da vida dos cidadãos, inclusive a higiene diária, se faz na água lodosa dos canais.
Nestes canais, onde vive apinhada em pequenos barcos grande parte da população que raramente pisa a terra, até o mercado é flutuante. O calor e a água são duas constantes que rodeiam o turista português desejoso de seguir as pisadas de Duarte Fernandes, que, segundo a história registra, se estabeleceu na Tailândia em 1511, o mesmo ano em que Afonso de Albuquerque conquistou Malaca, para realizar trocas comerciais. Com o seu poder de adaptação, que constitui uma das suas características principais, muitos portugueses aqui viveram e amaram Mulher Amarela. De quando em quando surgem imagens que obrigam a abandonar por pouco tempo embora os canais que dir-se-iam constituir obsessão para o visitante europeu. Imagens amenas e repousantes. O certo é que todos os recantos são gritantemente orientais. Ao olhar guloso do turista, o exotismo não pode passar como coisa vulgar. O velho Sião, com os seus numerosos e imponentes pagodes, o velho Sião que recebeu a ajuda dos portugueses nas suas lutas com os birmaneses no século XVI, a Tailândia de hoje está profundamente marcada por traços que exprimem vários séculos, numa amálgama que, longe de ser confusa, é aliciante. O conforto do século XX coaduna-se perfeitamente com ambientes que datam de há muitos séculos. O bom gosto oriental resolve com a maior perfeição estes problemas e resolve-os de maneira bem patente nestas imagens. Os 400 templos erguidos em Bangkok caracterizam-na e dão-nos a ideia certa da religiosidade do povo tailandês. Entre os que erguem para o céu, como que numa veemente pressa Buda, as suas cúpulas gigantescas e típicos telhados recobertos de lâminas de ouro ou de preciosas lacas, destaca-se o de Wat Arun. A riqueza e o apurado gosto oriental surgem aqui na sua plenitude. O Phra Prang, no Wat Cheng, tal como o Wat Arun, dá-nos a justa medida da suntuosidade decorativa do Oriente. Como nos podemos admirar da atração de um Fernando Mendes Pinto ou de um Duarte Fernandes pelas terras siamesas? Que nos surpreenderá se soubermos que o aventureiro genovês Constantino Falcão deslumbrou a corte de Luís XIV, o Rei Sol, e conseguiu a sua nomeação como embaixador na corte siamesa. A divindade do mal, colocada no exterior do templo de Buda, é pormenor realçador da eterna luta contra o pecado que contraria o bem. A influência europeia, que penetrou noutros setores da vida tailandesa, não deixou nos templos e nos pagodes o menor traço.
Os elefantes, animais sagrados, ocupam um lugar privilegiado nos templos tailandeses onde os monges cumprem piedosas orações. A beleza de todos os pormenores, mesmo quando eles querem figurar o mal, é na verdade extraordinária. Bonzos apressados, envergando hábitos cor de açafrão, são figuras imprescindíveis da Tailândia turística, da Tailândia invadida anualmente por 300 mil viajantes, a maior parte deles encalorados, e procurando nos seus guias de viagem informações úteis e indicadoras de um local onde se bebe um bom refresco e encontrando sempre datas precisas e notas extremamente eruditas. Em cada canto da cidade de Bangkok, o turista encontra um templo rico, com estátuas esquisitas e cúpulas preciosas. A sua máquina fotográfica ou de cinema enche-se de imagens espantosas. Os seus cadernos de apontamentos esgotam-se com anotações pertinentes. Depois, em casa, nos longos serões de inverno, ao organizar o álbum, ao montar a fita, ao passar os apontamentos a limpo, as confusões tornam-se diabólicas. Em boa verdade, só um computador ou um cérebro tailandês será capaz de decorar os nomes arrevesados de 400 templos povoados de dezenas de divindades. Apesar de tudo, tal a riqueza decorativa destes monumentos, é impossível esquecerem-se certos nomes ou ficarem mal assentes mesmo na memória fraca, como é o caso do Templo de Esmeralda, do Buda de Pé e do Pagode de Porcelana. Uma das grandes fontes de riqueza na Tailândia é o turismo. De máquina fotográfica constantemente carregada de rolo de película, todos se dispõem a fixar a quase lendária graciosidade e gentileza das dançarinas siamesas. A Tailândia, implantada no continente asiático, repleto de profundos contrastes, alterna o gosto de viver, bem patente em manifestações exteriores como a dança, com a luta árdua e difícil do dia-a-dia vivido nos canais da água lodosa. As danças siamesas distinguem-se pelos riquíssimos fatos de seda e, especialmente, pelos capacetes celestes de formato muito característico. Estas manifestações mantêm-se ligadas à tradição religiosa e, por isso, os templos são também santuários da dança. A dança siamesa consiste numa complicada linguagem de gestos e de movimentos dos dedos. Escutemos e olhemos com atenção estas danças executadas por gente bem treinada.
Bem servidos de danças siamesas, continuemos a devassar Bangkok, que espelha os contrastes tailandeses. Esta capital é uma bela síntese de orientalismo e de europeísmo, pois que em torno da velha cidade, cheia de templos, de pagodes e de palácios principescos, de onde ressalta a suntuosidade decorativa que caracteriza o Oriente, crescem populosos bairros modernos como a arquitetura europeia. Em muitos aspectos, Bangkok parece exprimir o pensamento dos tailandeses que, virados para o futuro, procuram progredir rapidamente. Cidade de contrastes, ela surge, como a própria Tailândia, aos olhos da maioria dos povos asiáticos, como a capital de um país feliz. Para além de tudo isto, 25 linhas aéreas despejam em Bangkok continuamente gente de toda a parte do mundo, gente que gasta milhares de escudos que bem úteis são para o progresso do velho Sião. Este país do Sudeste Asiático, que professa a religião budista, é governado por uma monarquia. A maioria da população tailandesa vive no delta do rio Menão e grande parte desta concentra-se em Bangkok. Cidade de contrastes, consegue conciliar ideias de progresso com velhos conceitos quase inadmissíveis neste século. Risonhos e afáveis no trato, mas não deixando que a expressão fisionómica lhes denuncie os sentimentos, os tailandeses interessam-se pelo progresso, mas mantêm-se ligados ao passado e à tradição. Velhos saudosistas viram desaparecer férteis campos de arroz substituídos por extensas avenidas, de uma Bangkok em febril expansão, de uma capital moderna com os seus cinemas ostentando cartazes coloridos, urbe aberta a turistas que muito a percorrem mas pouco a devassam, fiéis como estão a uma limitada rota 1000 vezes trilhada. Bangkok, capital de um país que exalta os antepassados que construíram a sua história. Cidade de aspectos diversos e, quiçá, contraditórios, Bangkok é talvez por isso mesmo um convite permanente ao visitante em busca de pitoresco. Ficaram para trás, ficarão esquecidos muito em breve em fotografias de álbum raramente consultados, ou em filmes de amadores projetados de quando em quando, os canais de águas lodosas onde vive apinhada, em pequenos barcos ou em palafitas, grande parte da população. Agora surge diante dos nossos olhos uma cidade do século XX. Bangkok secular, onde a juventude tem sempre uma palavra a dizer. Cidade de contrastes, onde os ousados edifícios do século em que vivemos coabitam com velhos templos, onde o amante de coisas belas se pode aliciar,
com as graciosas figuras da porta de Vat Doi Suthep. Recantos amenos e silenciosos são oásis de paz numa urbe em progresso, são locais de cismático silêncio, intervalo do bulício provocado pelo turista que busca o exótico.